Vamos iniciar a celebração. Santos Pedro e Paulo apóstolos. Estamos reunidos para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. De diferentes modos, os dois se deixaram moldar pelo Divino Mestre, selando com o martírio em Roma seu testemunho de fé e de amor ao Senhor. Neste dia do Papa, rezemos de modo especial pelo Bispo de Roma, sucessor dos apóstolos. Vamos ficar todos de pé para receber o celebrante e a equipe litúrgica. Cantando, comunidade. Barco esquecido na praia, Bem lindo. não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram
Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ato penitencial. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Façamos o nosso exame de consciência. Vamos pedir perdão a Deus cantando. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Cristo, que manifestastes a vossa misericórdia a Paulo a caminho de Damasco, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo Senhor, que vossos apóstolos edificais a igreja como sacramento de reconciliação, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino de louvor. Deus vai o esplendor.
Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de prestigiar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A perseverança na fé e a convicção em testemunhar Jesus, o Filho de Deus, habitaram os apóstolos Pedro e Paulo. Habilitaram os apóstolos Pedro e Paulo a enfrentar as perseguições e vencer os desafios. Ouçamos a palavra que nos participa na missão. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo e lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminhando por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes e tudo que o povo de judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta à palavra de Deus é o Salmo 33. Me livrou o Senhor Deus.
Segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, e o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. E a glória pelos séculos dos séculos. E a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno
nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, no domingo, a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Uma das coisas interessantes da igreja é esse reconhecimento de que em 2000 anos de história, muitas mulheres e muitos homens, muitos santos e muitos pecadores constituíram parte dessa história e dessa igreja da qual hoje nós participamos e deixamos a nossa contribuição. Nós estamos todos de passagem, ninguém é eterno, mas aquele que planta o bem, aquele que fortalece, aquele que faz do que recebeu o tesouro para entregar aos que vierem no futuro, serão sempre lembrados, celebrados, rememorados, e não necessariamente do público, mas acima de tudo no reino dos céus. A igreja é a obra de Cristo que continua pelos tempos fazendo bem, anunciando o evangelho, denunciando a presença do mal, do mistério da iniquidade e tentando consertar as coisas que precisam ser consertadas. No tempo de Jesus aqui em nosso meio, Pedro estava ali, lado a lado com o Senhor. Pedro aprendeu, foi um dos primeiros chamados. Pedro viu tudo que Jesus fez e deu testemunho de tudo isso. Levantou-se dos seus pecados e da sua fraqueza, aproveitou a presença do Espírito Santo nele, que fez grandes coisas e tornou-se aquele a quem o Senhor confiou que cuidasse do seu rebanho. Nós, cada um de nós, também trazemos em nós a confiança de Deus para cuidarmos do nosso rebanho. Sônia, que cuida da família dela, Dona Fernanda, que cuida da família dela, Betânia, que cuida da família dela, Deilson, que cuida da família dele, e Lula, que cuida da família dele. Nós vamos fazendo aquilo que o Senhor nos confiou. Vamos protegendo, trocando experiências, cuidando dos filhos, orientando, às vezes deixando quebrar um pouco a cara para aprender na dor, porque crescer sempre é resultado da dor, e crescer é por natureza uma experiência de dor. É difícil a gente crescer, mas Pedro vai ali quando se converte mesmo. Pedro vai até o fim defendendo, vivendo e testemunhando o Evangelho, como nós estamos fazendo hoje. Nós não estamos em um lugar com ar-condicionado, ninguém passou semanas descansando, todo mundo trabalhou ontem. As pessoas que têm o trabalho fora de casa ainda têm o trabalho doméstico, e o domingo, que é o dia de acordar um pouco mais tarde, nós acordamos cedo e estamos aqui com esse ar-condicionado maravilhoso, essa cadeira macia e confortável, com esse som completamente trabalhado, bem, enfim, nós estamos aqui. Porque crer é uma experiência de cruz. Não é só o que nos dá conforto e segurança, é o que também nos tira muitas vezes a terra dos pés, e nós continuamos dizendo: eu creio e eu acredito contra toda esperança. Paulo,
que é convidado a converter-se um pouco mais tarde do que Pedro, vem e nesse processo de conversão, Paulo vem com muito fervor, vem com muita vontade de construir, de mostrar para o povo a sabedoria, a santidade de Deus agindo nele. E da mesma forma, convidado ao martírio, Paulo não se nega. Sim, porque o grande desejo do cristão é receber o batismo de sangue. Se for preciso morrer pelo Evangelho, eu morro sim. É como tantos mártires morreram. Pedro diz a tradição que morreu crucificado, de cabeça para baixo. Diz a tradição que Paulo foi degolado pela espada, decepado, deram a sua vida. Nós estamos dando a nossa de uma forma diferente, né? Talvez um pouco mais suave, mas quando Dona Susana passa toda semana cuidando dos filhos, dos netos, da casa, organizando a vida de tantos outros, quando Terezinha e Lourdes fazem a mesma coisa, é uma forma de dar a nossa vida pelos outros. Porque a santificação passa por esse processo de eu amo a você tão verdadeiramente que eu gasto a coisa mais preciosa que eu tenho com você, que é o meu tempo. Porque dinheiro eu posso trazer de volta, eu posso ir à luta, eu posso ganhar, mas o tempo eu não recupero nunca mais. Então, por isso, a gente precisa ter assertividade e inteligência para saber onde gastar o nosso tempo, com quem o nosso coração vai apontando, vai discernindo, vai premiando, vai nos dizendo, e nós vamos lá participando um pouco desse sacrifício, da gratidão e da ingratidão de quem nós amamos, daqueles a quem nós servimos ou deixamos de servir. Nós estamos no caminho da cruz. A cruz é referência para a santificação. Lá em Cesareia de Filipe, longe do poder romano, longe de Jerusalém, longe dessa realidade teocrática, onde fé e política são uma coisa só, e aí quando o poder se junta à religião, naturalmente a religião se corrompe. Quando poder e política andam juntos, quem mais se corrompe é a religião. Porque esses dias, eu já vou vendo a notícia, tal igreja tem um banco lá nisso. Igrejas não pagam tributo, não pagam impostos. E quando uma igreja tem um banco, isso cheira tão mal, mas cheira tão feio no Brasil, que nós temos isenção de imposto, isso não cheira bem. Viu, Suzy? Tem um filme que não é do meu tempo, do século passado, mas é um filme que diz assim: fé demais não cheira bem. Fé demais não cheira bem. Os fanáticos ou aqueles que promovem o fanatismo alheio não fazem muito bem. A fé traz assertividade, inteligência, contextualização, e a segurança vem exatamente de que eu sei discutir, argumentar, conversar, e eu cresço e ajudo o outro a crescer por causa disso. Pedro é aquele que depois que abraça esse processo de conversão, se você ler os escritos de Pedro, são escritos muito pastorais, ele tem uma linguagem mais afetiva, mais pastoral, é um homem mais simples, e mesmo assim ele derrama o seu coração no cuidado com a sua comunidade de fé, que hoje espalhou-se pelo mundo inteiro e que se chama Igreja Católica, Apostólica, una, santa, indivisível, católica, espalhada pelo mundo inteiro. Paulo é aquele cara mais intelectual. Ele fala, e às vezes você tem que ler e reler
o que Paulo está dizendo, porque a profundidade do que Paulo fala é muito grande. Paulo era um exegeta, né? Um estudioso. Paulo é um teólogo. Paulo era alguém que mergulhou no Antigo Testamento, veio dos fariseus, e os fariseus são tanto arrogantes e prepotentes, o nome já diz, separados porque se acham a última Coca-Cola do deserto, né? É como se fosse a última pamonha em Caruaru. Era como os fariseus se achavam, e Paulo não era um fariseu qualquer não, era aquele fariseu meio fanático, a ponto de querer matar a igreja de Cristo para dizer que aquilo representava uma ameaça à verdadeira fé. Quando a fé é verdadeira, ela dialoga com as pessoas e ela valoriza a vida de quem quer que seja. Por isso não entendemos um cristão católico que odeia as pessoas porque não fazem parte da mesma denominação. O cristão, ele é instrumento de comunhão. Aí eu converso com os evangélicos, com os protestantes, com o pessoal do espiritismo, com o pessoal dos cultos afros, e eu converso de forma fraterna, porque embora creiamos na mesma coisa, expressamos essa fé de forma diferente. Sim, mas nós terminamos sempre defendendo uma coisa que é universal: se há amor, Deus aí está. Se não há amor, Deus não pode estar presente. Paulo também passa por um processo de conversão muito grande. Paulo é mais dramático, né? Pedro é um cara mais singelo, mais simples, embora com os tetos você não pode mexer muito. Esse povo mais calado é sempre uma caixinha de surpresa. Veja que quando prenderam Jesus para ser levado ali na Semana Santa, estava ali em Chão de Estrela, perto da casa de Eliane, conversando com Deus, aquela coisa toda. Aí chega lá, a guarda romana vai pegar Jesus, a Pedro puxa de lá, tira uma faca, não sei onde escondeu, porque Pedro estava assim, tinha um flerte com aquele grupo lá dos zelotas, que eram meio nacionalistas, patriotas, assim, pregava a coisa certinha, direitinha, mas se brincando, puxa minha faca para você, né? E aí Pedro, vocês viram, Pedro cortou a orelha lá do soldado, acho que se chamava, como é que se chamava? Guilherme, Bernardo, não me lembro. Como? Malco, você estava lá, né? São daquele tempo. Jesus colou a orelha de Malco e disse: opa, vamos devagar, não é por aí que a coisa tange. Paulo converte-se, trabalha a sua natureza de perseguidor e passa a anunciador. E eu tenho uma admiração muito grande por Paulo, porque a partir dali, Cida, o que acontece com as pessoas que vivem em cima do muro, naturalmente, quando Paulo se converte, passa de perseguidor a anunciador, ele perde a credibilidade dos judeus, e ele não tem a credibilidade dos cristãos, porque aos cristãos ele perseguia, aos judeus ele prestava serviço. Quando eu mando alguém fazer o mal feito e a pessoa de repente volta e diz: não, eu não faço mais essas coisas assim, deixou de me obedecer, não é mais meu amigo, não, eu vou ficar de olho aberto. Paulo foi esse cara, converteu-se. E aí ele pensou: se para mim está difícil pregar entre os judeus e no meio dos cristãos, eu sou meio, não tem muito espaço, eu vou pregar onde as pessoas ainda não conhecem a fé. Eu vou pregar no meio dos pagãos. Enquanto em Cesareia de Filipe, Jesus reunido ali com os discípulos, Pedro faz a grande profissão de fé. O que é que as pessoas dizem que eu sou? Aí Pedro vai dizer: você é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas têm ideia de que Jesus é um profeta. As pessoas dizem sempre que Jesus é, de fato, um homem de Deus, que Jesus é um homem reto, cuja palavra se pode acreditar, se pode seguir,
E é por isso que Jesus cativa a multidão e a multidão vai atrás de Jesus Cristo. Esses dias celebramos São João, e quando eu estava lá no dia de São João rezando, me lembrei assim: São João é de fato um cara muito especial. Ele tinha seu grupo de discípulos, as pessoas tinham uma grande admiração por João, obedeciam, era referência de santidade, de justiça, e quando Jesus passa, João vai dizer: vão embora atrás dele. Sim, porque eu sou apenas aquele que mostra que o Cordeiro de Deus está chegando. Esse é o verdadeiro apóstolo, é o verdadeiro discípulo, é o verdadeiro seguidor de Cristo. Nós trazemos as pessoas inicialmente porque nos conhecem, e logo em seguida nós mudamos a pessoa no seguimento do Senhor. Hoje nós celebramos o martírio dos dois. Os dois morreram no mesmo dia, próximo do outro, dando testemunho de sua fé. Por isso a igreja se constitui. Por isso a igreja vence o tempo, vence as dificuldades, porque ela se deixa guiar pelo Espírito Santo, que sempre vai dizendo assim para nós: é para cá, é para lá, ali é a verdade, ali é uma roubada, aqui constitui a sua felicidade, aqui você não vai conseguir fazer nada que dê certo. Por isso nós sempre estamos dizendo que o Espírito Santo que nos aproxima de Jesus, é que nos faz conhecer Jesus como o caminho, verdade e vida. Esses dois homens, guiados pelo Espírito, chegam à experiência da cruz pessoal, do martírio. Por isso a igreja exalta, faz memória, canta os seus louvores, agradece a Deus que gerou filhos capazes de testemunhar a Cristo até a morte, e nós vamos fazendo a nossa parte. Esperamos que no futuro as pessoas também lembrem de nós como aqueles que constroem o reino, como aqueles que fizeram o bem, como aqueles que comungaram e transformaram a Eucaristia no pão que santifica, aqueles que participaram, que ouviram a palavra, e a palavra encontrou espaço em nós para nos dar ciência, sabedoria e inteligência, para buscarmos a justiça e a fraternidade, e aí o reino de Deus está. Alguns de nós com muitas coisas para agradecer, outros com tantas coisas para pedir, outros apenas dizendo a Deus assim, meio estraçalhados pela vida. A vida é a experiência de via crucis, é a experiência de dor, de incerteza, e às vezes dói tanto quando você está muito bem, mas seu filho está péssimo, e você sabe, se os que eu amo não estão bem, eu também não estou. E aí a gente tem essa experiência da dor que se terceiriza. Alguns de nós, meio estraçalhados por essa coisa da vida, mesmo assim agarramos na cruz de Cristo e dizemos: eu vou, eu sigo, porque eu sei em quem eu confio. E lembrando de tantos homens e mulheres que hoje enfrentam dificuldades, como a mesma igreja que rezou quando Pedro estava preso, rezamos nós uns pelos outros. E a nossa oração precisa ser sincera, precisa partir da nossa alma, precisa ser verdadeira, e ela precisa ser afetuosa, porque o que cura, de fato, é o afeto, é a energia que parte da nossa alma, é a oração do que ama, é a oração do que é capaz de dar a vida pelo outro, que cura o mundo e faz com que a gente caminhe por onde Cristo andou. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da Assembleia. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossa oração a Deus nosso Pai, dizendo: Atendei, Senhor, a nossa prece. Irmãos e irmãs, Senhor, vós que avivaste a fé dos apóstolos, fortalecei a vossa igreja no testemunho e no anúncio convicto do Evangelho da salvação. Nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que vos fizeste próximos dos apóstolos em missão, amparai os que exercem funções de responsabilidades nas comunidades e nas famílias, para que atuem sempre em defesa da vida, especialmente da mais fragilizada. Nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamaste Pedro e Paulo, continuai a despertar pessoas generosas para serviço do vosso reino de justiça e de paz. Nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que concedeis a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei nossos falecidos. Nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Na missa de hoje, nós agradecemos a Deus o dom da vida de Sara Rodrigues, aqui do nosso corpo de acólitos, que fez aniversário ontem. Sara está na melhor idade que se pode ter, 13 anos. Glória e Luz se agradece pela qualificação do mestrado, do aniversário de Júlio César, ação de graças a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aniversário de Crisneide Farias. Nós pedimos a Deus pela paz do mundo, pedimos a Deus pelo fim das bebes, nós pedimos a Deus pela saúde de Vanessa, Rosa e Eudes, Margot, Nilton Tiago, Sebastião Barbosa, Dona Lídia, Regina, Dona Suzana, Lenice, Maria do Carmo de Souza, Marlene Rodrigues, Jaqueline Deise, Luiz Henrique e Joel Henrique. É uma súplica pela intercessão de São Rafael. Pedimos por Washington Souza e Débora, Mário Mendes, família Pereira, Maria Helena. Pedimos por aqueles que nos pedem orações. Pedimos bênção para a nossa família, saúde para os doentes, juízo para os imaturos, vergonha para esse povo que vive na rede social, disseminando ódio, espalhando rancor, mentira. Dois padres da diocese de Petrolina sofreram um acidente ali próximo de Serra Talhada, estão na UTI, inspira muito cuidado, são dois padres jovens. E aí, quando eu estava lendo lá a notícia, pensando assim, meu Deus, que coisa triste, né? Aí eu li um comentário abaixo de um cidadão que diz assim: e agora, onde está o poder da religião? O poder da religião está no médico que atende, o poder da religião está na enfermeira que cuida, o poder da religião está no SUS, que é administrado gratuito e a todo homem, todo brasileiro, estrangeiro. O poder da religião está no bem que se espalha, desses muitos homens e mulheres que pesquisam a ciência, descobrem vacinas, tratamento. As pessoas querem milagre, porque padre não sofre, porque freira não sofre, sofre dobrado, porque mãe de família não sofre, sofre dobrado. Quem tem fé, como a gente diz, quanto mais reza, mais aparece assombração. Mas eu abdico da assombração, da minha fé, jamais. É a minha fé que me faz ficar de pé. E aí eu engoli seco e eu fiz, a minha resposta foi só
uma oração a minha vontade mesmo, o homem velho que habita em mim, não é isso não. Nós lembramos daqueles que partiram para a casa do Pai, que estão no céu, onde eu quero ir um dia, nem tão cedo, mas tem esperança que um dia eu chego lá. Noel da Câmara, Papa Francisco, Padre Otávio Duarte, Evanildo Diniz Oliveira, 30º dia, João e Francisca Gomes, Paulo Ramos, 7º dia, Maria Francisca, Conchita, Maria dos Montes, Amadeu Gonçalves, Valmira Lobo, Luciene Lei, por todos os nossos irmãos e irmãs que partiram para a casa do Pai, e por todas essas preces, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Rezemos juntos, acolhei, Senhor, nosso Deus, as preces que vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. A Eucaristia será para nós fonte de alegria se, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, nos fizermos disponíveis para o próximo. Canto das ofertas. Você que se encontra online pode fazer sua oferta através do Pix comunidadearcanjooficial@gmail.com. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. No teu querer, faça o que está em meu coração. E a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. Um menino, o teu querer, faça o que está em teu coração. E a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oremos, irmãos
e clemes, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, toda a nome de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanha as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é digna e justa, é nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a professar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que nos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, nosso bispo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Rezemos juntos. Atendei propício as preces desta família, que realistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Ó vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Professando a fé que nos torna todos irmãos e irmãs, com o Pai comum que é Deus, nós rezamos com nosso coração em festa, Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de querer minha morada, mas de nossa palavra serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Silenciosamente você apresenta a Deus a sua gratidão. Silenciosamente apresente a Deus a sua prece. Faça a sua oração. Silenciosamente apresente o seu pedido. Peça a Deus que Ele faça aquilo que você não está conseguindo fazer. Da mesma forma que o anjo do Senhor passou na prisão e libertou Pedro, peça a Deus que liberte a pessoa pela qual você está rezando. Muita gente com dependência de droga, de cigarro, de remédio. Muita gente com dependência do jogo, de telas. Muita gente com dificuldade de ter saúde mental. Muita gente por causa disso com problema financeiro. Faça você a sua prece. Há muito tempo eu escutei uma frase que diz assim: a oração de uma mãe arromba a porta do céu. A oração do pai também. A oração do pai. Você que é pai, você tem um poder orante que mais ninguém tem. O poder de abençoar, de curar, de orientar. Só você tem. É preciso que nos lembremos na vida qual é o nosso papel.
Reze pelos seus irmãos e irmãs. Você não sabe as lutas que eles enfrentam. A gente nunca sabe os perigos que o outro passa. Esse momento da ação de graças é para isso. Reze pela sua mulher. Reze pelo seu esposo. Você nunca sabe que tentações o outro enfrenta. Reze pelo seu namorado, pela sua namorada. Reze por sua família inteira, por sua comunidade de fé. Eu rezo por minha comunidade. Todas as noites antes de dormir, eu rezo pela minha comunidade. Rezando, já tem dificuldade, mas você não reza. Bíblia. Rezando. Rafael, não sei quando foi que olhou, torceu o pé. Dona Lúcia, um dia desse, fez uma cirurgia, trocou o que, Dona Lúcia? Essa comunidade pode participar de uma maratona de São Silvestre, a Eliana joelho novo, Dona Lúcia joelho novo, Jairo joelho novo. Se botar os três para correr daqui para o Rio de Janeiro, eles vão. Estão melhor do que qualquer um de nós. Abençoa ele, abençoa os filhos, abençoa os netos. Sônia, que é uma mulher de muita fé, de muita fibra, abençoa a família dela. Quem tem uma mãe, uma avó como Sônia, já acertou na loteria, meu filho. Rezar por Constantino, para que crie juízo, menino novo, treinoso. Rezar por Lula, que vive pegando em fio descascado, sobe escada, desce escada, bota o fio terra, tira o fio terra. Rezar por Lula. Quando todo mundo estava aqui muito bem sentado organizando, Lula foi lá e fez um pouco desse grupo que está órfão. Os coroinhos estão órfãos. Meu Deus, eu estou tão triste com isso. Acender uma vela mais tarde. Deus, coroinhas. Mas falar em coroinha, Elisemi tem umas palavras para dizer, porque hoje é aniversário de Sara. Então, Sara é um filho especial demais. Elisemi me pediu, padre, eu quero ali também. Estou doidinha para dizer que eu amo a minha filha, que ela me enche de orgulho. Vai embora, Elisemi. Qualquer pessoa falaria muito bem, mas você é mãe. Fale com o seu coração. E agora? Vai lá. Elisemi é baiana, retada, vem lá do seu fofinho. Ai, gente, assim, falar de um filho é meio que, né? Fala pertinho logo, você quer vir de perto. Mas assim, Sara, ela foi uma filha que foi esperada. Eu queria dar um presente à Sofia, né, que é a irmã dela. Aí eu disse, Sofia, eu vou lhe dar um presente, né? Vai ser uma irmã e receba ela com muito carinho. Agora assim, no meu coração eu pensei, eu vou dar uma menina, porque menina com menina eu acho que vai cair melhor, né? E assim, Deus me presenteou realmente com a menina. Não que não viesse um menino, porque filhos são bênçãos de Deus, mas eu projetei no meu coração, desde que ela foi concebida, que vinha uma menina e que ela também se chama, porque assim foram sonhados os nomes delas, né? E ela se chama
Maria Sara. E ela seria uma menina maravilhosa como ela é. Assim, muito cheia de direito. Né? Assim, ela sabe o que quer na vida. E é uma coisa que eu não tive muito, mas ela tem. Ela tem certeza do que ela quer. E ela me deixa muito honrada. Porque eu sou muito feliz de ter sua mãe, viu? Tá certo? Obrigada. Tem música catequista. Foi catequista de Sara também, não foi? Esse grupo todo. Voz dos profetas, as pedras falarão, fecharem os povos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade dessas margens estreitas de mar. Desviou o infinito pra mim nascer sempre mais. É Jesus este pão de cada vez, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer voz, que tem lugar. Comungar é tocar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé guiando nossos passos, um dia vão chegar. Para no campo tem uma música para cantar. Bom dia a todos. Toda boizinha parecendo aquelas as cangaceiras desse seriado que acabou de Eu passar, vim de né? floresta, Eu tô trouxe ligado uma nisso. faca, tome cuidado. Bom dia a todos. O meu motivo hoje é de pedir. Não é para mim, mas sim para nossa comunidade. Que há muito tempo a gente trabalha aqui, olha para ali, olha para aqui, e vê que o nosso gelado está quase devagar e parando. Se vocês prestarem um pouquinho atenção, entra ali na copa e veja que ele está pensa para um lado, pensa para o outro. O botijão, quando a gente põe em cima, ele balança e quer cair. Então, nosso convite hoje é para que todos participem de qualquer contribuição para a gente fazer a nova aquisição, nova não, uma aquisição de um novo gelado, para aqui, para a comunidade. Por quê? Sem água a gente não pode, né? Então, Quanto é o enquente, gelado? mais ainda. O gelado está em torno de R$800. É. Esse mesmo modelo que a gente tem aqui. Quem é que mais toma água aqui? Olha, quem mais toma água sou eu, o Felipe e os acólitos, de uma maneira geral, são quem mais bebem água. Mas também as pessoas que vêm para as missas da quarta e domingo também usam um bocado. Tá certo? Então, Os meu pobres dos pedido... Coroinha trabalham muito, ele merece. Claudício disse que vai dar 100. Rafael disse que vai dar 100. Tânia vai dar 100, 300, falta 500. Vamos lá. Vamos lá, quem vai dar mais? Vamos lá. Padre João está dizendo. Ali, Alice. Alice vai dar quanto, Alice? 100, 400. Zuleide disse que vai dar 100, 500. Ali, 600, 700, falta 100. Só falta 100. Quem? Aqui, ó. 50, falta 50. Pronto. Fechou. Meu Deus. Então, Oxe, a gente vai morrer de vocês sede. prometerem essa contribuição, nos procurem, que a gente vai fazer uma listinha, esquentar todo mundo. Pode ser difícil, mas a gente já fez uma mediazinha, a gente vai colocar e passar para todo mundo. Pronto, está resolvido. Tá certo? Então, bom dia para todos e Deus sempre ajude e consiga muito para vocês.
É chato, é chorar. Ou é isso? Mas, menina, tem solução, complicada. e tem problema é doido. É porque aqui do altar, Rafael, a gente vê todo mundo que entra. Aí eu estava vendo daqui Laudício vindo, e eu pensei, meu Deus, Rafael vai ter um sogro desse. Esse cara é muito abençoado. Vai casar com minha filha. Tu sabe que vai receber essa, né? Ana Lia, meu. E você pediu o quê, meu filho? Quarta-feira nós temos missa. Todo mundo está convidado. O pessoal todo da música, os acólitos, o pessoal do ministro da comunhão, o pessoal que trabalha fazendo mídia, Patrícia, Rafaela. Todo mundo está convidado, a equipe da missa toda. Quarta-feira nós precisamos conversar um pouquinho, assim que a missa acabar. Ó-nos, refeitos por este sacramento, concedendo o Senhor, vivendo de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma por Cristo nosso Senhor. Amém. Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel, intercedei a Deus por nós. O Espírito do Senhor esteja sempre conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.